Glória a Deus por esse momento. Quantos creem que esse momento já estava no coração de Deus? Que Ele sonhou com essa oportunidade, com esse momento de estarmos todos aqui, com cada um de nós, juntos nessa turma. Eu creio assim. E o meu tema, em torno disso, fala sobre: em Deus nada está perdido. Tudo está guardado. Eu creio nessa palavra, meus irmãos, porque essa palavra ela me traz a lembrança de restituição daquilo que nos foi tentado roubar. Nós sabemos que a nossa turma não está completa da forma como iniciamos o ano passado. E nós sabemos que não foram só os que se afastaram, que tiveram que sair, que foram tentados de ser roubados desse momento. Nesse momento tão glorioso que nós temos a oportunidade de louvar, de honrar a Deus. Porque assim, do jeito que o Pai sonhou para os seus filhos, que somos nós, Ele colocou no nosso coração. Todos nós geramos a expectativa de estarmos aqui nesse momento. E assim, eu me sinto muito feliz e agradecida, porque eu sei o quanto nós tivemos que enfrentar, quantas circunstâncias se levantaram para nos parar, né? Mas nós sabemos que em Deus tudo estava guardado. A palavra dele nos garante isso, que nós seremos restituídos do tempo que nos foi roubado, das orações que nós declaramos a ele, de cada lágrima que nós derramamos por ele, de cada palavra que nos foi confrontada durante esses 2 anos. E assim, para o conhecimento de alguns aqui, como já foi colocado em alguns testemunhos, uma parte deles, eu sou uma nova convertida, um bebê, né? Como diz a nossa querida diretora Maísa, eu quero louvar e agradecer a Deus por essa escola, por essa oportunidade, que já havia no meu coração a curiosidade e a vontade de fazer e de conhecer o Rema. Eu sempre busquei a palavra do Senhor da forma que me poderia ser alcançada. Eu tinha 12 anos quando eu me disponibilizei a ler a Bíblia, mas eu comecei a ler de forma errada. Eu fui para Apocalipse. Na cabeça de uma criança de 12 anos, Apocalipse me trouxe uma confusão. Mas na sequência, Deus me deu muitas oportunidades. E a partir do momento que eu ouvi falar do Rema, eu senti vontade de fazer. Mas eu sempre orei a Deus para que Ele me colocasse em um lugar onde eu tivesse mesmo a revelação e o conhecimento da palavra. E glória a Deus por isso. Porque teria que ser agora e teria que sermos nós. E eu estou muito feliz nessa noite. Mas vamos começar na nossa leitura em Êxodo, por favor, no capítulo 12. A partir do versículo 35. Todos encontraram? Essa passagem fala um pouquinho do momento em que os hebreus conseguiram a libertação através de Moisés para sair da escravidão do Egito. E diz assim, a partir do versículo 35 do capítulo 12 de Êxodo: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos, 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Quantos creem que isso foi uma restituição de Deus? Porque na sequência, passando um pouquinho os versículos aí, para o 40, nós podemos ver o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E no 41, diz o seguinte: e acontece que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Eles foram libertos num único dia. Eles passaram 430 anos sendo escravizados, sendo roubados da liberdade e de tudo que eles tinham direito, de toda a prosperidade que ele tinha. E eles foram restituídos por quê? Porque toda aquela herança era deles, já tinha sido roubada deles. Porque vendo no dicionário,
Eu pesquisei e vi que a palavra restituir significa compensar, devolver, repor, indenizar. E eu consegui achar umas expressões até mais leves e até que me agradaram. Que diz assim, devolução do que foi perdido ou retirado. E a mais bonita delas diz assim, fazer retornar ao proprietário. Isso significa restituição. Então, quando nós cremos nessa palavra, através de um Deus que é Pai e que tem guardado tudo que Ele sonhou, tudo que Ele preparou para nós, nós sabemos que cedo ou tarde nós seremos restituídos. Eu sei, eu tenho refletido sobre isso. Eu demorei a me converter, a encontrar essa palavra e a estar aqui. Mas eu sei o quanto está no coração de Deus a pressa e a vontade de restituir tudo que foi perdido. A nossa mente ela quer nos confrontar e dizer, meu Deus, já no final, já depois de tanto tempo, você não tem mais idade para recomeçar. Mas Deus diz, eu tenho tudo para lhe restituir. Aquele tempo que você perdeu tentando me encontrar em outros lugares e você não achou, eu vou te dar tudo em dobro. Porque foi assim que Ele fez com os seus filhos. E às vezes nós nos apegamos a pensamentos que nos tiram o foco do que nós perdemos. O que nós perdemos? O que nós temos perdido? O tempo? As nossas orações? Até a nossa saúde, recursos. Porque nós estamos buscando, porque nós estamos nos dedicando a buscar o conhecimento maior, que é o conhecimento da palavra. Que é ela que nos liberta, é ela que nos leva a lugares altos. E eu creio que os planos de Deus de restituição para a nossa vida não é só isso aqui. Aqui é só um começo daquilo que Ele já está preparando e que Ele já sonhou para cada um de nós. Algo muito maior nos espera. E se nós perseverarmos nessa fé, nós alcançaremos, irmãos. Porque nós sabemos, cada um de vocês, cada um de nós, assim como eu, sabemos o que se levantou para impedir que estivéssemos aqui hoje. Alcançando essa vitória e honrando aquele que sonhou com cada um de nós, ministrando aqui e alcançando a formatura. Há uma outra passagem aí que nos leva a refletir também sobre a restituição e a obediência à vontade de Deus, que está em Gênesis 22. São duas figuras assim que me marcaram muito, Moisés e Abraão, pela obediência deles e a fé inabalável no Senhor. E eles foram líderes de gerações. Por conta disso, eles foram honrados e restituídos em Deus. Essa pequena passagem aí em Gênesis 22, no versículo 6, diz assim, e tomou Abraão a lenha, o holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ele sabia que ali, mesmo naquele último momento, naquele momento do holocausto, onde ele se sentiria, ele estava com o coração apertado. Nós sabemos, um filho que ele nem planejou, que ele nem esperava mais ter, e Deus colocou na vida dele e pedir de volta naquele momento. Ele sabia que em algum momento ali, Deus iria restituí-lo. Ele não sabia como, mas ele sabia em quem ele cria. Por isso que Abraão deu essa palavra, que Deus iria prover para si o holocausto. E assim Deus honrou. E quem crê que essa honra e esse favor sobre a obediência de Abraão naquele momento nos alcança até hoje. Porque através dessa visão, através dessa atitude de Abraão, Deus foi movido a um coração em que ele já sabia que faria, entregar o seu único filho para morrer por nós. O coração de Abraão moveu o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso, porque nós fomos resgatados por uma atitude que começou na obediência de Abraão. Voltando um pouco à passagem do resgate e restituição,
dos Hebreus, nós também podemos avaliar a atitude de Faraó. Faraó tinha um coração endurecido, ao contrário de Abraão e Moisés. Ele não tinha um coração temente a Deus. E o que trouxe isso para ele e para o seu povo? Maldição. Em Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Fonte de vida significa bênção. Ele amaldiçoou o povo porque fechou o coração, porque endureceu o coração. Ele recebeu somente maldição. Mas aquele que tem um coração guardado no Senhor, guardado em Deus, guardado nessa palavra, tem uma fonte de bênção, uma fonte de vida na sua vida. Em 1 Coríntios 13 também nos ensina sobre como guardar e como cuidar do nosso coração, agir no amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que tine. Isso nos ensina que por mais que façamos, por mais que buscamos, como já foi ministrado aqui hoje, não adianta você vir se você não tiver o coração disposto. Se o seu coração não estiver de acordo com aquilo que você está buscando, com a sua palavra, de nada vai valer. O sacrifício que você está fazendo de sair de casa, o sacrifício que você está fazendo de pagar as mensalidades do Rema. O nosso coração ele tem que estar guardado em Deus. Amém? Eu só queria finalizar, antes de ter um momento de palavra para vocês, se me for permitido, com a leitura de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para mim, para você, para cada um de nós que perseveramos e estaremos juntos naquela formatura. E eu creio que aqueles que não alcançaram esse momento, eles têm o tempo dele guardado e serão restituídos daquilo que foi roubado. Eu queria pedir permissão à direção e à equipe do Rema, porque houve uma oportunidade na minha vida em que eu comecei a descrever sobre as matérias do Rema, por curiosidade de ler a apostila com antecedência. E no final do primeiro ano, eu comecei a rabiscar algo sobre o que eu estava aprendendo em cada matéria. E me deparei com esses rabiscos no meio desse ano, quando eu peguei o material para começar a preparar a ministração. E achei por válido concluir. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um texto que eu fiz em torno das matérias do Rema. É permitido? Sim? Eu intitulei como Vivendo o Rema. Em cada leitura que eu vou fazer, vocês verão que eu vou falar o título de cada matéria. Conhecer os verdadeiros fundamentos da fé nos edificam e nos dá a certeza de que cada promessa será cumprida. Viver em fé é agir como se já possuísse algo que ainda não se vê. Reconhecer a justiça de Deus é assumir a condição original para o qual fomos criados, como verdadeiros filhos e herdeiros, conscientes da autoridade do crente e nobreza de espírito. Uma oração que prevalece consiste em abrir o coração a Deus e derramar a seus pés todo sentimento sincero de gratidão e súplica, com a certeza de estar entregando tudo que tem em mãos certas, crendo que já tem recebido o que deseja da parte de Deus. Uma aliança de sangue se faz em acordo firmado entre Deus e o homem, onde o sangue derramado na cruz por Cristo, que nos justifica e nos faz livres de toda a prisão do pecado. Mas uma aliança, assim como um acordo, só é firmado diante da concordância entre ambas as partes, ou seja, entre Deus e o homem. Viver em submissão e autoridade é reconhecer que essas duas palavras estão ligadas, pois uma depende da outra. Para saber como ser guiado pelo Espírito, é necessário entender a natureza humana, que se divide em 3 dimensões: espírito,
alma e corpo. Conhecendo e identificando cada dimensão, o homem saberá ouvir e ser guiado pela voz do Espírito Santo que habita em nós. É necessário renovar a mente pela palavra para entendermos e vivermos segundo o Espírito, transformando assim o nosso corpo para com ele glorificar e exalar o verdadeiro caráter de Deus. Pois a justiça de Deus, através de Cristo, aquele que cura, nos concede o fruto do Espírito. Uma vida de louvor nos revela as manifestações do Espírito, levando-nos a construir uma família cristã. Assim como está no livro de Atos, que também relata a história da igreja. Agora, porém, podemos viver um ministério prático, através da unção que recebemos para conquistar uma vida de prosperidade. Cumprindo o nosso ID através do evangelismo, com conhecimento adquirido também em escatologia, aplicando e vivendo doutrinas básicas. Eu vou finalizar com essa frase que eu mesma escrevi. Agora podemos declarar: hoje eu sei quem sou, através do que aprendi durante esse precioso tempo em que estudei no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Estude a Bíblia, estude no Rema.